Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre bico de Bunsen, um equipamento que é muito utilizado no dia a dia nos laboratórios, mas que requer algumas regras bem importantes de segurança. Vamos lá? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o bico de Bunsen, né? O bico de Bunsen é esse daqui, tá? É um equipamento muito utilizado no laboratório. E grande parte de todos os aquecimentos que são feitos no laboratório, né, quando eu preciso aquecer algo, eu faço através de queimadores de gases combustíveis. E é exatamente assim que o bico de Bunsen funciona. Ele foi desenvolvido, né, e criado pelo físico alemão Robert Wilhelm Bunsen, por isso que ele leva esse nome, em homenagem ao físico alemão que desenvolveu ele. Isso foi em 1855 e ele vai ser utilizado para aquecer objetos ou soluções não inflamáveis, ou seja, são soluções que não pegam fogo, né? Por isso que ele é perigoso, né? Mexer com o bico de Bunsen, porque a gente está mexendo com fogo. Então, ele pode ser usado para aquecer objetos a temperaturas muito altas, já que ele alcança temperaturas altas, e normalmente o combustível utilizado para o bico de Bunsen é o GLP, o gás liquefeito do petróleo, que é composto dos gases butano e propano. E o comburente é o oxigênio que está presente no ar atmosférico. Então, na proporção correta, né, de combustível e comburente, eu tenho a obtenção de uma chama que tem um alto poder energético. Então, aonde eu vou utilizar o bico de Bunsen? Eu vou utilizar quando eu quero aquecer soluções aquosas não inflamáveis. Lembra que não pega fogo. Eu também posso usar para polir vidros quebrados. Sabe quando eu tenho um vidro quebrado que tem uma pontinha lá que está cortante? Eu coloco no fogo aqui e eu consigo polir esse vidro, consigo arredondar essa ponta. Eu também uso quando eu quero secar sais hidratados. Então, eu tenho um sal lá no meu laboratório e eu tenho água, né? Ele é hidratado. Então, quando eu quero tirar essa água, eu levo esse sal ao aquecimento. Eu também posso fundir amostras, ou seja, eu tenho um sólido, quando eu levo ao aquecimento através do bico de Bunsen, ele se funde, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E também eu uso para aquecer sais quando eu quero observar espectros emitidos, espectros luminosos. Sabe quando a gente faz teste de chama e eu coloco um determinado sal na chama do bico de Bunsen e ele emite espectros luminosos de colorações diferentes. Então vamos conhecer os componentes do bico de Bunsen, vamos saber todas as partes que tem no bico de Bunsen para que a gente possa trabalhar com ele. Então o primeiro que a gente vai ver é o cilindro metálico. O cilindro metálico é esse tubo aqui de metal. Esse tubo de metal, ele vai ser rosqueado bem aqui na base, né, no centro aqui do bico de Bunsen. É por aqui que vai passar o gás combustível, né? Então o gás vai entrar por aqui e vai subir aqui por esse tubo de metal e aqui em cima ele vai ser queimado, tá? Então esse é o cilindro metálico. Aqui no cilindro metálico tem um anelzinho, né, que a gente chama de anel de regulagem. Também é uma pecinha metálica, tá? E ela vai envolver a parte de baixo aqui do cilindro metálico. Ele está envolvendo aqui o cilindro metálico. E o que ele vai ter? Ele vai ter um orifício aqui. O cilindro também tem um orifício aqui, tá? Então, essa base eu consigo rosquear e fazer com que abra uma janelinha ou feche. Essa janela aqui existe tanto desse lado quanto aqui atrás, que a gente não está enxergando. Então, quando eu rosqueio, esse anel aqui ele é solto, né? Quando eu viro o anelzinho, eu abro ou fecho a janela da entrada do ar, porque é por aqui que vai entrar o ar. Então, quando eu abro a janela, o ar entra, o oxigênio entra. E lembra que o oxigênio faz parte lá para alimentar a chama, que é o meu comburente? Então, eu já tenho combustível entrando e tenho o meu comburente. Até trouxe aqui para vocês verem
o triângulo do fogo, né? Então, olha lá, eu tenho gás entrando, que é o combustível, eu tenho oxigênio entrando, que é o comburente, e daí eu preciso de uma fonte de calor ou ignição para que a chama seja feita aqui em cima, tá? Então, cilindro metálico e anel de regulagem. Então, continuando, nós temos o registro de gás. Esse registro é que vai controlar a abertura e fechamento da entrada do gás combustível, né? Eu também posso controlar, abrir mais ou menos para que o gás combustível entre e possa ser queimado. Aí aqui eu acoplo uma mangueira de gás. Então esse gás ele vem de um circuito geral do laboratório, um circuito central, aliás, do laboratório. Então, a gente já pode imaginar que existem outros registros de gás em todo esse circuito que está no laboratório. Então, eu tenho um registro aqui no bico de Bunsen, nós vamos ver que eu tenho um registro na bancada onde eu estou trabalhando, eu tenho um registro no laboratório que eu estou trabalhando e também tenho o registro lá no cilindro de gás. Tá? Então, eu tenho uma mangueira que vai levar o gás até o bico de Bunsen. E por fim, eu tenho uma base metálica, onde é fixado todas as outras estruturas e ela tem um certo peso. Para quê? Para que o meu bico fique com maior estabilidade, né? Que ele fique realmente em pezinho aqui na bancada. E aqui mais uma vez eu tenho o combustível, que é o gás, o comburente, que é o oxigênio, né, que vai entrar aqui pela janelinha, e o calor que nós vamos utilizar para acender o bico de Bunsen. Pode ser um isqueiro, pode ser um fósforo ou até mesmo uma faísca, né? Por isso que é muito perigoso. Então essa seria a energia de ativação ou a fonte de ignição para que o fogo seja acionado. Então, já que estamos falando sobre o triângulo do fogo, vamos entender um pouquinho o que é realmente uma combustão. Uma combustão é sempre quando eu tenho um combustível, né, que é qualquer material que vai reagir com o oxigênio. Eu tenho o comburente, que é o oxigênio ou qualquer outro material gasoso que tenha oxigênio. E eu também preciso de uma fonte de ignição. A fonte de ignição é essa energia que é responsável pelo início do processo da reação entre o combustível e o comburente. Então, ela fornece um calor inicial para que os dois possam reagir. Existem basicamente dois tipos de combustão, que é a combustão completa e a combustão incompleta. Quando nós estamos falando aqui desse combustível, lembra que a gente está falando do gás liquefeito do petróleo? Então, nós estamos falando de hidrocarbonetos. São compostos orgânicos, tá? Compostos que têm em sua fórmula carbono e hidrogênio. Então, quando eu reajo compostos orgânicos com oxigênio, ou seja, eu tenho uma reação de oxidação, a combustão nada mais é do que uma reação de oxidação, eu tenho, quando eu forneço grande quantidade de oxigênio, eu tenho uma combustão completa. E quando eu forneço uma quantidade de oxigênio, né, quando tem uma quantidade de oxigênio que não é suficiente para produzir, né, o CO2 e a água, eu tenho uma combustão incompleta. Então vamos entender um pouquinho como se dá, né, a reação. Então aqui eu tenho uma reação de combustão completa. Veja, uma reação de oxidação, onde eu estou oxidando, né, estou queimando uma molécula do gás metano, né? Esse aqui é o gás metano. Então, eu tenho CH4 mais duas moléculas do gás oxigênio. Eu tenho a formação do CO2, que é o dióxido de carbono, e também de duas moléculas de água. Então, veja que na combustão completa eu tenho a formação de CO2 e água, porque eu forneci grande quantidade de oxigênio. Já na combustão incompleta, eu também estou dando exemplo aqui do gás metano, só que agora eles estão reagindo com menos quantidade de oxigênio. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula e meia
de oxigênio, formou CO, que é o monóxido de carbono, mais 2 moléculas de água. Então, aqui já é uma combustão incompleta, não forma CO2. E também, se eu forneço menos oxigênio aqui, ó, eu tenho só uma molécula de oxigênio para queimar o gás metano, eu tenho a formação de carbono, né? Esse carbono aqui seria a fuligem, mais 2 moléculas de água. Então, uma combustão completa tem como produtos da minha reação dióxido de carbono e água, e uma combustão incompleta tem como produtos da minha reação monóxido de carbono, carbono e água. Então, essa é a diferença de uma combustão completa para uma combustão incompleta. Características da chama. Então, de acordo com o tipo de combustão, completa ou incompleta, a chama do meu bico de Bunsen vai adquirir características diferentes. Então, eu posso ter uma chama bem amarela, né, às vezes até com uma certa fuligem preta aqui em cima, ou eu posso ter uma chama azulada, meio lilás, tá? Então, veja que elas têm características bem diferentes. Veja, aqui é uma combustão incompleta e aqui eu tenho uma combustão completa. Por quê? Lembra que na base lá desse anel, desse tubinho de metal, eu tinha um anel de abertura para a entrada de oxigênio? Então, quando eu fecho a janela, o que acontece? Entra pouco oxigênio para reagir com o combustível que está passando pelo tubo aqui, por esse cilindro. O que acontece com a chama? A chama adquire essa coloração amarelada e fuliginosa, a forma fuligem. Se eu colocar uma folha de papel aqui em cima, o papel vai ficar com cinza, né? Com carvão, vai ficar preto. É o que eu chamo de fuligem. Então, isso indica para mim que está acontecendo uma combustão incompleta, porque tem pouco oxigênio para reagir com o meu combustível. Então, aqui provavelmente está se formando o quê? Monóxido de carbono, carvão e água. E muito pouco dióxido de carbono. Acaba se formando, mas uma quantidade pequena. Quando eu quero regular essa chama e fazer com que a chama fique bem azul, bem bonita, o que eu faço? Eu abro a janela, lentamente eu vou abrindo a janelinha lá da base do meu bico de Bunsen e vou aumentando a quantidade dessa mistura, né? Do gás que está entrando mais o ar atmosférico. E assim eu consigo promover a formação de uma reação de combustão completa, onde eu tenho essa característica de chama mais azulada e também tenho a formação de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, e água na forma de vapor. Ok? Agora vamos olhar bem de pertinho essa chama e ver todas as partes que eu tenho da chama. Quando eu tenho uma chama bem regulada, né, com uma quantidade bem equilibrada de gás oxigênio entrando e o combustível entrando, eu tenho a formação de uma chama com essas características. Então, eu tenho aqui, logo na base, eu tenho uma zona que eu chamo de zona neutra. Os gases aqui ainda não foram totalmente queimados. Então, aqui eu tenho mais ou menos de 300 graus a 530 graus Celsius. Você viu como ela atinge uma temperatura bem alta. Já quando o gás já está subindo aqui, a chama, né, vai ficando um pouquinho maior, eu tenho uma outra zona aqui, que eu chamo de zona redutora. A chama é um pouco mais azul, um pouco mais escura, às vezes é difícil da gente observar. E aqui eu já tenho mais um aumento da temperatura, vai aumentando. E por fim, eu tenho essa parte mais externa, né, que eu chamo de zona oxidante. É onde se dá a melhor proporção de ar atmosférico com gás. É aqui que a chama adquire as suas maiores temperaturas. Então, lá na pontinha da chama e no começo aqui, entre a zona redutora e oxidante, eu tenho 1540 graus Celsius. E bem aqui no meio, antes de acabar a chama, eu tenho a maior temperatura, que é de 1560 graus Celsius.
Então vejam como a chama do bico de Bunsen atinge temperaturas muito altas, por isso que ela consegue suprir as necessidades de um laboratório, né, quando eu quero aquecer alguma substância. Então, a zona oxidante, né, que é essa mais importante, onde eu tenho as maiores temperaturas, é a zona mais externa. A coloração é de um violeta pálido, é quase invisível e os gases fracamente expostos ao ar sofrem combustão completa, ou seja, formam CO2 e água. Então, é a zona oxidante, entre 1560 e 1540 graus. Depois eu tenho a zona redutora, que é essa zona intermediária. Ela é bastante luminosa, ó, dá para ver um pouquinho aqui, ó. É bastante luminosa. A característica lá é uma combustão incompleta, porque lá não tem, ela não está fora, né? Veja que essa aqui é a zona externa, essa está mais dentro da chama. Então, ali não chega tanto oxigênio. Então, acaba se formando monóxido de carbono e ele se decompõe pelo calor e resulta também em carvão, né? Que é o carbono puro. E fica incandescente. É por isso que adquire essa luminosidade a chama, né? O carvão acaba também se queimando e ele fica incandescente. Então ele fica com um brilho um pouquinho maior. Essa é a zona redutora, então atinge até 1540 graus. E depois eu tenho a zona neutra. Lembra que a zona neutra é aquela zona ainda que os gases ainda não sofreram a combustão, tá? Então ela é difícil de observar. Tá? Então, ela é uma mistura aqui carburante e as temperaturas estão em torno de 300 graus, é mais baixo. Então, aqui, não sei se a gente vai conseguir ver, o cone externo da chama, que é o oxidante, é ligeiramente violeta, né, roxinho. O intermediário é azul e o cone interno ele é incolor, mas ele é mascarado pela chama azul que o deixa ligeiramente escurecido. Então, não é muito fácil de observar isso, é mais fácil de observar quando a chama está bem azul mesmo e por fora ela está levemente arroxeada, né, violeta. Agora vamos ver as regras de segurança que são muito importantes para trabalhar no laboratório quando a gente está mexendo com fogo, né? Em qualquer lugar, não só no laboratório, mas o laboratório é um lugar onde tem muitas substâncias e muitas delas são substâncias inflamáveis, né? Que pode pegar fogo. Então, o bico de Bunsen é uma ferramenta muito prática e útil nos laboratórios químicos e farmacêuticos. No entanto, ele pode ser muito perigoso se não for operado corretamente. Então, quando a gente liga um bico de Bunsen, quando a gente vai usar o bico de Bunsen, a gente precisa tomar algumas precauções, que são obrigatórias. A primeira delas é usar o óculos de segurança. Então, a gente sempre tem que estar protegido com o óculos de segurança. Outra coisa a se observar é que antes de começar a ligar o bico de Bunsen, eu preciso olhar à minha volta para ver se eu não tenho a presença de substâncias que são inflamáveis nas proximidades do bico de Bunsen. Então, eu posso falar de solventes que ficam abertos, líquidos voláteis, mas também estou falando de papel, de livros, qualquer outro item pessoal. Eu sempre tenho que trabalhar com bico de Bunsen e a bancada tem que estar bem livre, bem limpa, para que não haja perigo de pegar fogo em alguma coisa. Daí a gente fala também que recipientes abertos de solventes inflamáveis, como o etanol, né, o álcool, o éter e qualquer outro solvente orgânico. Os solventes orgânicos, eles são extremamente inflamáveis e criam também uma chama muito perigosa e qualquer calor que fique ali perto, se o meu solvente estiver perto, pode pegar fogo. Outra coisa é proteger-se. Então, quando a gente liga o bico de Bunsen, nós não devemos ficar debruçados, né, na bancada. Eu também devo proteger o meu rosto. O rosto e as roupas, o cabelo, né, que a gente tem uma foto até de uma moça operando aqui, ela está com o cabelo preso. A gente nunca deve estar com o cabelo solto, né? Então, proteger o rosto no sentido que se a chama subir,
Não queimar a sobrancelha, franja, isso é muito comum, tá? Então a gente não deve ficar debruçado em cima, muito perto. Não esticar o braço numa distância razoável que dê para manusear o bico de Bunsen, mas não ficar muito próximo, porque o fogo pode subir e a gente não percebe e já está queimando. E evitar roupas soltas, né? Porque as roupas soltas também podem pegar fogo. E como eu disse, cabelos amarrados. Tenha cuidado com objetos quentes, afinal de contas nós vamos aquecer algo lá no bico de Bunsen. Então, assim que eu terminar um aquecimento, assim que eu for desligar o bico de Bunsen, eu devo aguardar um bom tempo até que eu tenha certeza que aquele objeto já está frio, né? Porque as queimaduras são muito comuns quando eu aqueço alguma coisa no bico de Bunsen. Então, eu tenho que ter certeza que está frio antes de tocar. Caso eu precise pegar isso ainda quente, né, eu preciso manusear isso ainda quente, eu devo fazer o uso de um equipamento de proteção individual, que são as luvas, né? Aqui nesse caso eu estou mostrando uma luva de raspa, é uma luva bem grosseira, né? Ela aguenta bastante temperatura, mas ela não é tão fácil de manusear, porque a gente perde um pouquinho da sensibilidade. Mas existem outras luvas de materiais que suportam temperaturas altas também e que são muito mais agradáveis ao tato. Então a gente sempre deve fazer uso de luvas quando eu precisar transferir alguma coisa quente do bico de Bunsen, tá? Nunca deixe o bico de Bunsen abandonado. Então, o bico de Bunsen, se eu for trabalhar alguma coisa, se eu for aquecer alguma solução, o que eu for fazer lá no bico de Bunsen, eu nunca deixo ele ligado e vou fazer uma outra coisa. É que nem cozinhar em casa, gente. A gente virou as costas, o leite derrama. Só que no laboratório não é bem leite que vai derramar, né? Então, a gente vai trabalhar com o bico de Bunsen, tem que ficar ali o tempo todo do lado. Precisou sair, precisou fazer alguma coisa, desliga, depois volta a ligar e trabalhar com ele. E por fim, nunca tente acender o bico de Bunsen quando você sentir qualquer odor de gás. Por quê? Porque pode estar havendo algum tipo de vazamento. Então a gente tem que, ao contrário, verificar todos os registros, ver aonde pode ser que esteja vazando, ver a mangueira, se não tem nada danificado. Então, enquanto eu não identificar aonde está esse vazamento, porque está cheirando o bico de Bunsen, a gente não deve acender nem o bico de Bunsen que eu estou sentindo o cheiro, nem os outros que estão próximos. A primeira coisa que eu devo fazer é ligar o ventilador, abrir as portas, para que o gás seja dissipado, tá? Porque é muito perigoso eu acender e explodir o laboratório inteiro, tá? Então, essas são as regras. Então, de uma maneira geral, quando se trabalha no laboratório, já se trabalha com muita atenção. Quando se trabalha com um bico de Bunsen, a atenção tem que ser dobrada, triplicada, porque realmente fogo é muito perigoso, ok? Vamos aprender então como ligar o bico de Bunsen, como manusear ele corretamente. Vocês vão ver que aqui eu trago alguns exemplos do nosso laboratório, mas isso se aplica a qualquer bico de Bunsen, tá? A primeira coisa que eu tenho que pensar é que o registro central que fica lá fora, né, que fica lá no cilindro, ele normalmente permanece ligado, principalmente quando se usa todos os dias. Então eu vou desligar um registro central quando, por exemplo, nas férias, né, quando vai ficar muito tempo sem utilizar. Então, quando eu chego no laboratório, eu vou utilizar o bico de Bunsen, eu tenho que verificar se a torneira do gás central do laboratório está ligada. No nosso caso, ela vai ficar na parede externa dos laboratórios. Tá? A segunda coisa é verificar se a torneira do gás central da sua bancada, onde você está trabalhando, também está ligada. E no nosso caso, ela fica embaixo da bancada, na parte da frente, que faz frente, na verdade, com a lousa e com a mesa do professor. Então, eu tenho que estar com esses dois registros ligados. Depois, eu vou verificar se o registro do gás do meu ponto da bancada, onde eu vou trabalhar, agora está desligado, tá? Então, lembra que eu falei do registro naquele outro caso? Eu falei só desse registro aqui do bico de Bunsen. Aqui eu estou falando do registro do gás, da entrada do gás na minha bancada.
Então, quando ele está para baixo, né, ele está desligado. Quando ele está na mesma direção do cano, né, para cima, ele está ligado. Então, ele tem que estar desligado. Depois, eu vou verificar se o registro do bico de Bunsen, ele também está fechado. Tá? Então, tudo aqui em cima tem que estar fechado. O que vai estar aberto é o registro do laboratório e da bancada, ok? Depois, não deixar o bico de Bunsen na beirada da bancada, ou senão muito distante. Então, a gente deve posicionar de uma forma, né, dentro da extensão da minha bancada, eu devo posicioná-lo de uma forma que eu alcance ele, mas que eu também não precise nem debruçar e nem que ele fique muito próximo de mim, a uma meia distância, tá? Porque isso evita que quando eu acender, a chama atinja o meu rosto, né? O meu cabelo, a minha roupa, então tem que ter uma certa distância. Depois eu vou verificar se a janelinha por onde entra o ar, lembra que o ar atmosférico entra por aqui? Eu vou verificar se essa janela está fechada, tá? E agora sim, vou começar a acender o bico de Bunsen. Então, olha a janelinha fechada aqui também, ó. Janela fechada. E agora eu vou acender um palito de fósforo ou um isqueiro e vou aproximá-lo aqui do bocal. Lembra desse cilindro aqui? Eu vou aproximá-lo aqui. Então, a chama fica bem aqui, ó. Fica acesa. Daí eu risco o palito de fósforo, abro o registro da bancada. Eu posso até abrir antes. Abro o registro, acendo o palito de fósforo e daí abro o registro do bico de Bunsen. E daí nesse momento vai entrar, aqui já entrou o gás, né? Quando eu abro aqui, o gás também passa por esse cano. Então, eu vou abrindo lentamente aqui o gás para ele ir saindo. Lembra que eu posso fazer o controle aqui? Esse gás vai saindo e vai encontrar o palito de fósforo, que vai acender. A partir daí, eu começo a ajustar a minha chama. Lembra que quando está fechado, a chama é bem amarela. E quando eu começo a abrir a janela aqui para a entrada de ar, para regular a chama começa a ficar com aquela característica azulada, violeta, que é o ideal, que eu sei que está acontecendo uma combustão completa. Caso eu perceba algum barulho com a chama, ela faz um barulho que eu não consigo reproduzir aqui. Mas ela faz um barulho assim quando a gente liga o fogão e faz um barulhinho do gás saindo, né, quando sai muito gás. Então, o que eu faço? Eu diminuo um pouquinho da entrada de ar, porque isso significa que está entrando muito ar em relação ao gás que eu tenho. Então, provavelmente vai acontecer que a chama vai se apagar. Daí o gás começa a escapar, né? Não tá pegando fogo, ele fica escapando. Então, aqui, a regulagem da entrada de ar eu vou virando. Abro um pouquinho, fecho, vou regulando a entrada do gás também, até que eu obtenha aquela chama ideal, que é uma chama azulada e por fora ela levemente violeta, roxinha, tá? Então, esse é o procedimento para ligar o bico de Bunsen. Então, recapitulando, gás do laboratório e gás da bancada, que fica aqui embaixo, ligados. Gás do registro do meu ponto de gás aqui da bancada e gás do bico de Bunsen, desligados. Janela da entrada de ar fechada. Daí eu abro esse registro, entrou o gás. Ligo o fósforo. Abro a entrada do gás e começo a fazer a regulagem da entrada do ar. Daí o meu bico de Bunsen está pronto para ser usado. Como desligar o bico de Bunsen? Sim, existe também uma regrinha para a gente desligar o bico de Bunsen. E na realidade é o contrário daquilo que a gente fez. Então a gente vai primeiro fechar a entrada de ar, né? Fechar a janelinha. Por quê? Porque quando a gente liga e desliga o bico de Bunsen, a gente deve ter bastante cuidado na abertura dessa janelinha, para evitar que a chama sofra um retrocesso, né? Entra mais ar, nessa entrada entra muito ar, e a chama pode ou apagar,
né? E também pode acontecer da chama ficar muito forte. Então, eu sempre vou regular isso aqui com bastante cuidado. Então, a primeira coisa, eu vou fechar a janela. Automaticamente, eu vou desligar o registro do bico de Bunsen, né? Então, já fecho aqui e já fecho aqui junto. Depois, eu vou desligar o registro do ponto lá da minha bancada, né? Então, não tá vindo mais gás para o bico de Bunsen. E se eu for sair do laboratório, se eu for terminar as minhas práticas no laboratório, eu vou verificar antes de sair do laboratório se o registro do gás da bancada, né, embaixo da bancada, está fechado. E também eu vou desligar o registro do laboratório, o registro central do laboratório. O único que eu não desligo é o registro lá fora no meu cilindro de gás. Eu só vou desligar se o laboratório ficar muito tempo sem ser usado. Então, normalmente no final de semana é legal desligar, nas férias a gente desliga. Agora, nesse momento que não estamos tendo aula lá, também é desligado, tá? Então, ao entrar e ao sair do laboratório, nós temos que tomar alguns cuidados na hora de manusear o bico de Bunsen. Aqui eu trago para vocês o que pode ser levado ao aquecimento no bico de Bunsen. Então, aqui nós temos duas vidrarias. A primeira é o Becker, né? Lembra que o Becker ele tem um uso bastante amplo no laboratório, né? Ele é de uso geral. Eu consigo fazer reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, fazer reações de precipitação, aquecer líquidos, e ele pode ser aquecido sobre a tela de amianto que vai ficar sobre o bico de Bunsen, tá? Então, o primeiro é o Becker. Não é uma vidraria volumétrica, então pode ser aquecida, ela vai sofrer dilatação, então ela não tem um volume muito confiável, não tem um volume muito exato. Então, essa vidraria, todas elas que são aquecidas, não são vidrarias volumétricas, tá? Então, o primeiro é o Becker. O segundo é o Erlenmeyer. O Erlenmeyer também é a mesma característica do Becker, também serve para fazer aquecimentos, né? O seu uso principal é no caso das titulações, e ele também vai ser aquecido no bico de Bunsen, protegido pela tela de amianto e sob o tripé. Esse outro aqui, esse é a pinça de madeira que eu uso para aquecer o tubo de ensaio no bico de Bunsen. Como eu mostrei, já mostrei essa imagem uma vez para vocês, aqui é uma lamparina, né? Substituindo o bico de Bunsen, mas é só para representar que eu seguro com a minha pinça o tubo de ensaio e eu aqui consigo observar reações em pequenas escalas. Então, eu faço movimentos circulares aqui com cuidado, né? Nunca apontando o bico de Bunsen para mim, para o meu rosto, nem para o meu colega, tá? Porque isso aqui pode aquecer e ejetar para fora o que está sendo aquecido. Então, a gente sempre posiciona o tubo em direção oposta do meu rosto, né? De quem está trabalhando e das pessoas que estão ao redor. Então, o tubo de ensaio também pode ser aquecido no bico de Bunsen. Aqui temos mais dois. O primeiro é o balão de fundo chato. Então, eu consigo posicionar o meu balão em cima lá da tela de amianto para que ele possa ser aquecido no bico de Bunsen, tá? Essa vidraria também pode ser levada ao aquecimento. Já o cadinho, ele também pode ser levado ao aquecimento em cima da tela de amianto, né? Já que ele resiste a altas temperaturas, né? Ele é feito de porcelana e ele é feito exatamente para calcinação. Lembra? Reduzir as substâncias a pó, né? A cinzas. Então, ele também pode ser colocado diretamente em contato com a chama do bico de Bunsen, tá? Essa vidraria, ela já é feita para aguentar altas temperaturas. Esse é o cadinho. Montagem do sistema para aquecimento no bico de Bunsen. Então, a primeira coisa que eu preciso para montar é o bico de Bunsen, obviamente. Então, eu tenho um bico de Bunsen aqui, né? Ou aqui. São diferentes, mas também um bico de Bunsen.
Depois eu coloco em cima do bico um tripé que tem que ser mais alto que o bico de Bunsen, para que a chama possa ser formada aqui. Depois, em cima do tripé, eu coloco uma tela de amianto, porque daí ela dá suporte para as peças ficarem aqui posicionadas aqui em cima. E a outra função também é que nessa tela, né, eu tenho o amianto. O calor vai ser direcionado bem aqui para o centro, né, da chama. Então a chama fica aqui no centro e o calor é distribuído uniformemente em toda a extensão onde eu tenho o amianto, tá? Então essa também é a função. Além de suportar as peças, né, fornecer uma superfície lisa para as vidrarias ficarem em cima, ela também distribui o calor de forma igual, tá? De forma uniforme. Então essa é a montagem do sistema para aquecimento. E hoje nós vimos então como é que funciona o bico de Bunsen, quais são os cuidados que eu tenho que ter a manusear fogo no laboratório, né, que é sempre muito importante tomar todos os cuidados. Depois a gente vai conhecer numa próxima aula outras fontes de calor que também são utilizadas em aquecimento no laboratório. Mas hoje a gente vai ficar por aqui, ok? Até uma próxima aula, então, e a gente se vê depois. Tchau, tchau!